Boa noite, responsáveis dos alunos da turma 11B da Escola Municipal Unidade Integrada de Coelho da Rocha, tudo bem? Como eu havia prometido a vocês e como normalmente eu faço toda semana, aí estará, vocês poderão assistir o vídeo explicativo das atividades da 12ª semana de atividades enviadas pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São João de Meriti, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar? Bom, aqui começa a sequência de atividade, começa a apostilinha da semana com um cabeçalho aqui, ó. Isso aqui é cabeçalho. É onde a criança escreve o nome da escola, professor, o nome dela, turno, turma e número. Esse número aqui vocês podem dar um tracinho, não é tão importante. Mas é importante que a criança preencha o cabeçalho, porque é uma maneira da criança estar trabalhando a grafia, a escrita dela, o nome da escola, tá se reconhecendo no tempo e no espaço, onde que ela está, o nome da professora, qual é o nome dela, o turno, tá? Turma 11B, vocês vão ajudá-las a colocar aqui. Então é interessante, o cabeçalho é algo interessante para que a criança preencha. Então vai vir aí o número 1, o número 1 é um texto música, e o enunciado diz assim: leia com a ajuda de alguém da sua família, leia o trecho da canção. É um texto música. Eu acho que vocês lembram dessa musiquinha, uma musiquinha bem típica de festa junina. O sanfoneiro só tocava isso. Diz assim: o baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, mal se podia andar. Estava tão gostoso aquele reboliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. E a vovó aí, talvez, não sei se a mamãe, mas a vovó com certeza lembra dessa musiquinha de festa junina. É mais ou menos assim, ó. E é para vocês cantarem com as crianças, tá, gente? É para cantar, porque eles têm 6, 7 anos, eles não conhecem algumas músicas de festa junina, algumas informações dessa festa folclórica, né, festa junina. Então vocês cantam, ó, o baile lá na roça foi até o sol raiar, a casa estava cheia, mal se podia andar, estava tão gostoso aquele reboliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso, pam, pararam, pam, 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 pararam. E aí é aquele barulhinho de sanfona do sanfoneiro tocando aquela típica música de festa junina que todo mundo que já foi a alguma festa junina conhece bem. E é isso aí, esse é o texto. Aqui começa, número 2, com perguntas de interpretação de texto, perguntas interpretativas. Agora responda. A. Qual é o título da música? Ó, para colocar aqui, a criança vai colocar com a ajuda de vocês o título da música. B. Como se chamava a pessoa responsável por alegrar a festa com a música? É quem tocava o instrumento, né? Aí aqui vocês vão colocar o nome dessa pessoa. 3. Ligue as palavras aos desenhos. Gente, olha, uma oportunidade ótima da gente trabalhar sonoridade das letras com as crianças, ou seja, som, letra, trabalhar fonema e grafema. Nós temos aqui, olha, várias figuras, bandeirinha, sanfona, pipoca, aqui do lado esquerdo, fogueira, figuras do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem os nomes dessas figuras, as palavras, respectivas palavras dos nomes dessas figuras. Aí está uma oportunidade muito legal. Por exemplo, sempre começa com a criança aqui, da esquerda para direita. Primeiro vocês vão olhar as figuras e procurar os nomes aqui respectivos. Então aqui a gente tem uma bandeirinha. Olha aí a oportunidade de trabalhar som, para que a criança reconheça o fonema, né? O som, através do som, ó, bandeirinha. Aí você pode falar assim para a tua criança, ó, bandeirinha começa com o quê? Como é que é o som da boquinha quando vai falar bandeirinha, b. Como é que é o som do B? O nome do B é B, mas e o som? B. Bandeirinha. E aí trabalhar primeira sílaba ou primeira letra da palavra. Olha lá, vamos descobrir? Bandeirinha. Aí a criança já identificou visualmente a letra e o seu som.
Isso é muito, muito, muito importante e interessante em alfabetização. Da mesma forma, podemos fazer com as outras figuras. Sanfoneiro, olha lá. S, s. Como é que é o som da palavrinha inicial de sanfona? S, 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 s. Quem é o s? S? É o S. A criança vai identificar, ó. Sanfona. Identificou o som e a letra inicial da palavra sanfona. E por aí vai. Então, uma oportunidade muito legal esse exercício de a gente trabalhar som e letra, né? Fonema e grafema, som e imagem. Muito importante trabalhar dessa forma. Aí vem uma curiosidade que eu não vou estar lendo com vocês, mas aí vocês leiam com as crianças, porque são curiosidades interessantes, agregadoras culturais. Vamos então agora para o exercício 4. Marque um X no padroeiro de nossa cidade. Qual cidade? São João de Meriti. Independente de religião, tá, gente? Padroeiro é aquele santo católico que é o padrinho da cidade. Então, qual é o padrinho da cidade de São João de Meriti? Eu tenho aqui 3 opções: Santo Antônio, São João, São Pedro. Aí você vai marcar com o X com a criança, né? A criança vai chegar à conclusão de quem é o padroeiro da cidade de São João. Número 5, faça o que se pede. Aqui a gente vai ter, olha aqui as figuras, olha, diversos tipos de comidas. Milho, pipoca, churrasco, amendoim, canjica e pamonha. Comidas, são comidas, tá? E o que pede o enunciado desse exercício aqui? Faça o que se pede. Pinte, deixa eu baixar mais um pouquinho. Pinte as comidas típicas da festa junina. Bom, aí vale aquela conversa com a vovó, com a mamãe, né? Toda festa junina tem comida típica. Infelizmente, esse ano provavelmente não vai, eu acho que com certeza não vai acontecer, a festa junina da Igreja da Matriz, né? Ali em São João de Meriti, aí pertinho de vocês, que a Igreja da Matriz, se eu não me engano, com a participação do município, ou não sei bem informar, mas faz uma bonita festa, organiza uma bonita festa junina, com várias barraquinhas de diversos alimentos típicos, comidas de festa junina, e que são uma delícia, né? E aí vocês vão pintar, dentre essas figuras que eu já mostrei, as comidas típicas de festa junina. Quando eu digo vocês vão pintar, gente, são as crianças, tá bom? Vocês vão auxiliá-las. Letra B, marque com X os alimentos que têm sabor doce. Aí, sabor doce, paladar adocicado. Vocês vão olhar com as crianças. Se eles não comeram algum desses alimentos aí, vocês se comeram, acredito que sim, aí vocês vão ver o que é doce, o que é salgado e vão estar perguntando para eles. Se eles tiverem essa lembrança, a memória do gosto do alimento, eles vão saber responder, senão vocês dão uma ajudinha. Letra C, circule os alimentos que têm sabor salgado, paladar salgado. E aí esse circulho, eu já falei para vocês, é fazer o quê? É fazer uma linha no entorno da figura, em volta, fazer uma bola em volta daquilo que você precisa, que a criança precisa marcar. Mais uma curiosidade que eu estou pulando, número 6, marque onde aparecem brincadeiras juninas. Aí vocês vão avaliar, né? Vocês vão conversar com a criança, de onde vinham as brincadeiras juninas, como elas eram, se já levaram as crianças em algum festejo junino, alguma festinha de rua, é fácil saber destacar, se eles já brincaram na escola, na creche, é fácil também lembrar quais são as festinhas juninas, né? Vamos calcular? Bom, gente, aqui entra um momento importante de novo conteúdo para essas crianças, que é a introdução dos cálculos matemáticos de adição, de somar, de juntar, e de subtração, de diminuir, de tirar, tá? Então, a gente tem aí os 2 sinais matemáticos, então a criança, com a ajuda de vocês, porque é novo para elas, essa informação, esse conteúdo, então com a ajuda de vocês, isso vocês podem fazer como, gente? Ah, professora, como é que eu vou ensinar isso? Você vai ensinar com os dedinhos das mãos, né? Os dedinhos, somando com os dedinhos das mãos. A princípio, também, você pode usar grão de feijão,
tendo cuidado, claro, que a criança ou um irmãozinho menor que tenha na casa não introduza no nariz, tá? Responsáveis com atenção, no ouvido, engula inteiro, assim, porque criança faz essas coisas, né? Mas aí vocês vão prestar atenção. Mas eu posso usar, por exemplo, eu posso usar tampinhas de garrafa. Então, olha, 5 grãos de feijão mais 4, quanto vai dar aqui? 9. Aí a criança vai vir aqui e escrever o 9, registrar o número. De menos, 9 menos 5. Eu posso colocar 9 grãozinhos de feijão, pedir para minha criança, a criança mesmo pode colocar 9 se ela souber, se ela não souber eu ajudo. Peço para minha criança tirar 5 e ver o que restou. O que restou vai ser o resultado da continha de menos. Posso fazer com dedinho, posso fazer com grão de feijão, posso fazer com tampinha, posso fazer com qualquer objeto que se apresente para mim em unidades, tá? Objetos pequenininhos, da forma como eu melhor entender, é a forma que eu melhor vou ensinar, né? Então, vamos lá, número 8. Aqui tem um desenho maravilhoso, olha. Não furtem das crianças a oportunidade de colorir, viu, gente? Se vocês puderem, provavelmente os irmãos, quem tem irmão mais velho tenha em casa, porque o município já deu, esse ano não teve oportunidade, mas ano passado deu, giz de cera, lápis de cor. Ou se o pai ou a mãe tiver a oportunidade de comprar, tem umas marcas boas e bem baratinhas. Olha que oportunidade legal para a criança colorir. A atividade de colorir é uma atividade artística enriquecedora para a criança. Trabalha a concentração, reconhecimento de cores, limites, coordenação motora fina. Então é muito legal, tá? Deixar as crianças sempre estimular, incentivar que eles façam pinturas, que eles consigam colorir os desenhos, que estão aí, como isso aí, olha lá, da Turma da Mônica, bem legal. E aí vem o número 8. Rosinha ganhou algumas prendas para a barraca da pescaria de uma festa junina. Ela precisa contar quantas prendas recebeu. Ajude-a completando a tabela e depois o gráfico. Olha lá. Vocês sabem o que é prenda? Prendas são os objetos que são ganhos nas festinhas juninas, através de brincadeiras em barraquinhas, né? Mas a criança talvez não saiba. Então, uma pessoa, o responsável, a pessoa mais velha, a vovó, a mamãe, titia, alguém, explica para a criança o que é prenda, tá? Aqui no Rio de Janeiro, em se tratando de festa junina, prenda é isso que eu falei. Em outros estados, prenda pode ter um outro significado, mas em se tratando de festa junina, são objetos que são ganhos nas barraquinhas de brincadeiras juninas. Então, aqui eu tenho um conjunto, ó, um agrupamento de prendas, tá vendo? Um conjunto de prendas, um grupo de prendas, e que é representado por um número, esse grupo aí, eu ainda não contei. Letra A me pede: complete a tabela com os números referentes à quantidade das prendas. Aqui está querendo se trabalhar matemática, contagem, mas está querendo trabalhar também para a criança a noção de grupo, de agrupamento, de conjunto, tá bom? Responsável. Então, olha aqui. Aqui vai perguntar, essa é a tabela. Quantas bonecas tem? Aí vocês vão mandar a criança ir lá em cima, nesse retângulo maior aqui, onde estão todas as prendas, para que a criança conte. Quantas bonecas? 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar 4 aqui. Esse carrinho aqui, ó, tem quantos aqui? 1, 2. Eu vou botar o 2 aqui. E assim sucessivamente, tá? Para todos os outros elementos, outras prendas do conjunto aí, do grupo de prendas. B, agora marque as quantidades no gráfico. Isso daqui é para a criança ter uma noção visível do que é um gráfico. O gráfico aí está sendo introduzido para a criança, introduzido na noção matemática da criança, do que é gráfico. E aí, a mesma coisa, bonecas. Quantas bonecas tem? Vocês vão falar que a criança ou pinte, ou marque com X, ou faça uma bolinha, do jeito que a criança quiser. Tá? Ela destaca quantas bonecas tem lá naquele conjunto de prendas, carrinhos e assim sucessivamente.
Depois, quantas prendas ela recebeu. Aí tá se falando de total. Aí, né, você vai voltar com a criança aqui para que a criança conte. Como é que a gente ensina a criança a contar para ela não se perder? Você pode ensinar ela a contar fazendo um risquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com lápis. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Riscando, ela vai saber que contou. Sempre, gente, da esquerda para a direita, ó, fazendo um movimento sempre parecido, para que a criança não se perca na contagem. Letra A, complete a tabela com os numerais referentes à quantidade das prendas. A gente já viu isso. Eu estou até falando de novo, e aqui você vai colocar, você não, a criança colocará o total da quantidade de prendas, tá? Registrar aqui o número, com a ajuda de vocês, se ela não souber. Se ela souber, melhor ainda. Cada vez mais independente, melhor. Aqui está se introduzindo, a Secretaria de Educação está introduzindo a noção de par ou ímpar. E aqui tem alguns exercícios interessantes para você entender e ajudar seu filho a entender o que é par e o que é ímpar. Vamos lá? A Arca de Noé. Tudo você precisa ler. A criança precisa ouvir você lendo. Lembra que nós falamos nos vídeos do MEC, que nós já até terminamos de ver aquela série de 15 vídeos do MEC, que falava o que fazer com a criança, como gastar, alguma coisa assim, como gastar o tempo da criança em casa com o responsável, algo assim, não me lembro agora precisamente do título. Mas aqueles vídeos nos deram boas noções de ocupar nosso tempo com a criança e mais, nos deram noções de como trabalhar a alfabetização. Então, ler tudo que a gente vê escrito com o nosso filho é muito importante para a literacia familiar também. É uma forma de você criar um vínculo literário, um vínculo de leitura com seu filho e sua filha. Então desenvolva isso, responsável, porque é muito legal, é importante para você e muito mais ainda para sua criança. Então vamos lá à leitura. Você conhece a história de Noé? Deus mandou que ele levasse um par de cada animal para uma arca, uma fêmea e um macho. Encontre os pares de animais e ligue. Aí você já vai estar trabalhando com a sua criança a noção de par. De par. Sempre que forma um casal, é par. Olha lá. Girafa com a outra girafa. Formou o par. Um leão com outro leão. Formou, aliás, um leão, no caso, seria com uma leoa, né? Assim, vamos lá. Um leão com outro. Formou um par. O sapo com outro. Um par. Tá vendo? Ó, o jacaré, crocodilo, com o outro jacaré, crocodilo. Um par. Então, os pares de animais. E aqui vem uma pergunta. Tem algum animal sem par? Qual? Aí a criança vai observar com o auxílio de vocês e vai achar o animal que está sem par. E vai escrever o nome do animal aqui. Não é desenhar, tá? É escrever o nome. O número 1 é ímpar, porque não forma um par. Essa noção é muito interessante você dar para sua criança. Par é quando forma, ó, um casal, ou digamos, quando tem um companheiro. Por exemplo, 1 não tem companheiro, então ele é ímpar. 2 tem companheiro, é par. Sempre lembrando que começa com ímpar. 1 ímpar, 2 par, 3 ímpar, 4 par, 5 ímpar, 6 par. Tá? Olha lá, 5. 5 ímpar. Vamos lá? Fez aqui um par, outro par, sobrou? Sobrou, então é ímpar. Então, sempre quando sobra nessa nossa contagem de pares, vai ser ímpar. Parece complicado, mas não é não. E isso é só uma introdução à noção de par ou ímpar. Eles ainda vão estudar isso bastante. E esse exercício aqui já dá uma noção muito boa. Esse de baixo, então, melhor ainda. Olha só que legal. Envolva de 2 em 2, registre a quantidade e descubra se o número é par ou ímpar. A gente vai envolver de 2 em 2. Aqui não dá para envolver, ó. Então, ele é 1. Se é 1, é o quê? Ímpar. Aqui eu consigo envolver, ó. Sobrou alguma coisa? Não. Então, é um número par. Aqui eu consigo envolver, ó. Envolvi 2 pares. Sobrou alguma coisa? Não.
Então, é um número par, 4. E por aí vai. Então, olha, ele está usando exemplo dos chinelos. Muito interessante a gente trabalhar a questão de chinelo, sapato, meia, porque são objetos que a gente usa em pares, de 2 em 2, tá? E aqui a menininha pergunta, você descobriu quais são os números pares? Aí você vai marcar quais são os números pares. Aqui aquilo que eu falei sobre a questão do desenho, olha, oportunidade de colorir, que para a criança é muito importante, então deixe-os colorirem. Letra A. Quantos animais você pode ver dentro da arca? Esse exercício aqui, gente, tá querendo trabalhar a noção de espaço com a criança, ó, dentro, fora, do lado, atrás, em cima, embaixo, tá? É um conteúdo já trabalhado na educação infantil e que é estendido ao primeiro ano. Então, no primeiro ano, a criança já tem que saber o que está na frente, atrás, do lado, em cima, tá? Aqui a referência é a arca, é o barco de Noé. É a referência para saber onde estão os animais. E a letra A diz, quantos animais você pode ver dentro da arca? Aí vocês vão contar lá com as crianças quantos estão dentro da arca. B, e a criança vai registrar aqui. B, quantos animais estão fora da arca? Fora, do lado de fora. Vocês vão ver lá junto com eles, as crianças vão chegar à conclusão e elas vão marcar aqui. C, quantos animais são domésticos? Aí, na letra C, a letra D é um conceito de animais domésticos e selvagens. Animais domésticos, gente, são os animais que são dóceis, que não são selvagens, que não são ferozes, agressivos, que não são nocivos e que podem conviver harmoniosamente com o ser humano dentro das nossas casas. E são animais domésticos. Animais selvagens, ó, são os animais mais brutos, digamos assim, agressivos, digamos assim, animais mais ferozes, animais que vivem na selva, na floresta, de grande porte, carnívoros, e que normalmente não poderão viver conosco dentro de casa. Então, essa é a diferença. E quanto às aves, também aqui a pergunta. E quantos peixes? Também aqui a pergunta. Então, as crianças vão estar identificando os tipos de animais. Tá vendo que interessante? Aqui mais uma curiosidade, eu não vou ler, vocês, por favor, leiam com as crianças. Número 11, observe a imagem abaixo. Meio ambiente e mundo dos animais. Aqui eu tenho, nessa plaquinha aqui, ó, eu tenho o nome de vários animais não muito conhecidos das crianças. E aqui, do lado esquerdo, eu tenho o desenho do planeta Terra com alguns animaizinhos aqui. Quais são as perguntas desse exercício? Quantos animais aparecem na imagem? Aí as crianças vão contar e vão escrever aqui o número de animais com a ajuda de vocês. B, qual o nome do animal que vive na água e é um mamífero? Vamos lembrar o que é mamífero? Eles ainda vão aprender isso, a grosso modo, para que eles entendam. Mamífero é todo animal que é gerado na barriguinha da mamãe, tá? Digam isso para eles, que é uma boa informação nesse momento. Mamífero é todo animal que é gerado na barriguinha da mamãe. Então, qual o nome do animal que vive na água e é mamífero? Tá aqui, né, gente? Ó, vocês olharem, com certeza vocês vão saber qual é. 12. Marque um X na resposta certa. A onça, o urso, o canguru e o elefante são animais. Ó, onça, urso, canguru, elefante são animais domésticos que vivem na casa do homem ou silvestres que vivem nas florestas. Silvestres digamos que é a mesma coisa que selvagens, tá? Digamos. Aí vocês vão marcar. Né? Eles vão marcar com a ajuda de vocês. A onça, urso, canguru e elefante se são domésticos ou silvestres. Aqui outra curiosidade. Número 13. Ajude ao João a contar os animais que vivem no mar. Quem é o João? Esse menino aqui é o personagem do desenho. Ele diz, adoro observar os animais do mar. Todos são animais do mar, aquáticos, tá? Marinhos, aquáticos.
E aí vocês vão ver com as crianças vão contar e vão registrar aqui o número de cada animal. E aí vocês conversem com as crianças. Que animal é esse? Que é assim que a criança aprende. A gente precisa conversar sempre com o filho da gente, né? Para que eles aprendam e a gente cria esse vínculo de relacionamento, de diálogo com nossos filhos desde pequenininhos. Que bichinhos são esses? Que animais que vivem no mar são esses? Aí vocês vão nomeando para eles e eles vão aprendendo, com certeza, com a ajuda de vocês. Mais uma curiosidade, número 14, pinte onde as festas juninas eram realizadas com mais frequência antigamente. Bom, a vovó, o vovô, com certeza sabem que há 50, 60, 70 anos atrás, as festas juninas eram mais comuns nas zonas rurais. O que é a zona rural? A zona rural é o campo, é o interior, é a roça, né? E o que é zona urbana? Zona urbana é a cidade grande, o centro da cidade. Então, antigamente, a pergunta é essa: onde eram realizadas com mais frequência festas juninas? Aí vocês vão marcar aí. Tá bom? E é para fazer o quê? Para pintar, na verdade. As crianças vão pintar onde as festas juninas eram realizadas com mais frequência antigamente, porque hoje em dia tem festa junina em qualquer lugar, né? 15. Com a ajuda de alguém da sua família, faça uma lista. Ó, essa listinha aqui são 12 palavrinhas, tá vendo? Uma lista do que tem na festa junina. O que tem na festa junina pode ser comida, vestuário, objeto, tudo que é peculiar, tudo que é de festa junina. São 12 palavras que vocês vão ajudar as crianças de vocês com a sabedoria de vocês, a experiência de vida, porque eles têm 6, 7 anos, então talvez ainda nem foram em alguma festa junina, vocês talvez já. Então vocês têm mais conhecimento para estar ajudando as crianças com essas 12 palavras do que tem na festa junina, tá bom? E acaba por aqui, as nossas atividades acabam por aqui, as nossas atividades da 12ª semana de atividade da apostila da Prefeitura da cidade de São João de Meriti para o primeiro ano. Eu espero que vocês façam, que vocês tenham possibilidade de imprimir. Qualquer dificuldade, por favor, com relação a qualquer coisa, vocês falem no grupo e façam esses exercícios com as suas crianças, porque vocês verão com certeza no retorno às aulas que a contribuição, o incentivo que vocês deram agora serão vistos lá na frente, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um beijo nessa criançada linda que eu amo e tô com saudade.